dizer uma coisa. Existe possibilidade de não acontecer uma grande reviravolta e o mal poder sobressair e o poder aquisitivo, né, que o sistema tem, que o mal tem, poder reverter a situação para o bem do território nacional brasileiro? Não existe. Não existe possibilidade nenhuma. Não existe um acordo. E Deus dizia, o fogo só vai apagar quando eu tiver consumido a minha vontade no território nacional brasileiro. Eu vi a direita brasileira partindo para cima com tudo, um espírito assim de ousadia, de loucura mesmo descer sobre eles, e eles iam partir para cima por tudo porque eles recebiam uma ordem de Deus, e a ordem de Deus era para não retroceder. As grandes mídias vão começar a falar bem da direita. Rapaz, eu só não vou dizer que eles vão se unir, porque vocês não vão acreditar, mas é por aí em diante. Eles vão se unir, eles vão, vai haver uma união, tipo assim, um pacto de salvação, mais ou menos isso aí. A grande mídia vai divulgar coisas favoráveis. Vai vir duas coisas bombásticas. Fora Elon Musk, vai vir duas coisas bombásticas. Agora, o que ele tem é muito forte. Mas fora ele, vem duas coisas bombásticas. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Existe possibilidade? Venha cá. Eu vou responder sem ninguém me perguntar. Porque enquanto eu estava no meu repouso, o Espírito Santo de Deus me visitou e eu vi algumas pessoas que estão nessa live e elas perguntavam a mim, mas é preciso alguém perguntar? Não. É preciso alguém vir aqui escrever? Não. É só preciso pensar. Então, enquanto eu estava no meu repouso, o Espírito Santo de Deus me visitou e eu vi pessoas me perguntando. Quer ver? Eu vou dizer uma coisa. Existe possibilidade de não acontecer uma grande reviravolta e o mal poder sobressair e o poder aquisitivo, né, que o sistema tem, que o mal tem, poder reverter a situação para o bem do território nacional brasileiro? Não existe. Não existe possibilidade nenhuma. Não existe um acordo. Lembra do sonho do dia 13 de 2 de 2024? Quanto mais tentavam apagar o fogo, quanto mais tentavam amenizar o fogo, mais esse fogo apagava. E Deus dizia, o fogo só vai apagar quando eu tiver consumido a minha vontade no território nacional brasileiro. O interessante é que você vê sistemas, né, da grande mídia que noticiava só o contrário da direita brasileira. Eu cheguei aqui 2 meses antes, no dia 13 de 2 de 2024, à meia-noite e 28, uma live. Eu cheguei aqui, eu dou data, do hora, do milésimo, do segundo. Você quer que eu dou até milésimo para ficar mais, ou você desenhar? Eu cheguei aqui e disse assim, eu vi a direita brasileira partindo para cima, com tudo, um espírito assim de ousadia, de loucura mesmo descer sobre eles, e eles iam partir para cima por tudo, porque eles recebiam uma ordem de Deus, e a ordem de Deus era para não retroceder. As grandes mídias vão começar a falar bem da direita. O que é que está acontecendo hoje em território nacional brasileiro? A grande mídia, ou as grandes mídias, estão falando bem da direita. E o Senhor está mandando dizer agora que vai aumentar, hein?
vai aumentar. Eles vão... Rapaz, eu só não vou dizer que eles vão se unir, porque vocês não vão acreditar. Mas é por aí em diante. Eles vão se unir. Eles vão... Vai haver uma união. Tipo assim, um pacto de salvação. Mais ou menos isso aí. A grande mídia vai divulgar coisas favoráveis à direita brasileira. Isso não era impossível há 2 meses atrás, dia 13? Não era impossível? Nunca tinha acontecido. Não aconteceu e não foi dito? Então aconteceu a profecia, aconteceu a visão. E esses 2 homens, enquanto eu estava ali, e o Senhor mandava eu responder pessoas que estavam querendo saber se havia possibilidade. Gente, quem é que estava querendo saber disso? Diga eu que, o profeta, haverá possibilidade de não acontecer justiça na nação brasileira, que estava com medo disso. Quem era? Diga eu. Quem era? Diga eu. Só eu. Pronto. O Elton Oliveira, eu. Jurandir Oliveira, eu. Vai colocando eu. Márcio Silva, eu. Sabe? De ter uma reviravolta e o sistema poder, sei lá, com seu poder aquisitivo, eu. E vocês perguntaram isso a mim? Olha, centenas e centenas de milhares de pessoas. Vocês perguntaram isso a mim? Não. Por que eu estou respondendo a vocês antes de perguntar? Porque o Espírito Santo de Deus me visitou no meu leito. Antes de entrar nessa live, 2 horas, me visitou e disse: o povo está querendo saber se há possibilidade de não haver justiça em território nacional brasileiro ou de haver uma manobra que possa calar a boca do Elon Musk, entendeu? Não há nenhuma possibilidade. Não há nenhuma. E fora ele, vai vir 2 coisas bombásticas. Fora ele, vai vir 2 coisas bombásticas. Fora Elon Musk, vai vir 2 coisas bombásticas. Agora, o que ele tem é muito forte. Mas fora ele, vem 2 coisas bombásticas. E não há, porque é Deus que está querendo fazer isso. Olha, informação de momento, presta atenção, a gente traz agora que a empresa Meta, a controladora do Facebook, Instagram e outros, anunciou várias mudanças na moderação de conteúdo das plataformas. Notícia que é destaque, em detalhes você consegue entender o que foi anunciado por Mark Zuckerberg. Olha só, Instagram e Facebook vão abandonar o sistema atual de checagem de fatos para publicações. Ou seja, vai ficar mais difícil identificar fake news. De forma como é hoje, os posts nas 2 redes são analisados por especialistas ligados à Aliança Internacional de Checagem de Fatos. Só que esse método vai ser substituído por notas da comunidade, que são geradas pelos próprios usuários, de maneira parecida como é hoje no X, o antigo Twitter. O anúncio feito pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, alega ainda que a decisão é para diminuir o viés político na moderação de conteúdo. Num vídeo publicado nas redes, Zuckerberg também disse que vai trabalhar com o governo de Donald Trump para impedir a pressão de países estrangeiros contra empresas americanas. Lembram que há um embate aqui no Brasil da Suprema Corte com X? Ele alega, abre aspas, tribunais secretos, fecha aspas, de países latino-americanos emitem ordens silenciosamente para derrubar posts. Zuckerberg afirma que existe uma tendência global por censura ao X, que chegou a ficar fora do ar por decisão do ministro Alexandre Uribe. E quando ele fala em tribunais secretos na América do Sul, isso atinge, como você disse, diretamente o Brasil e já tem repercussão. O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social, João Brant, criticou a situação de Zuckerberg sobre esses tribunais da América Latina. Vamos ver. Ele afirmou que o anúncio explicita a aliança da Meta com o governo dos Estados Unidos para enfrentar União Europeia, Brasil e outros países que buscam proteger direitos no ambiente online. Brant também escreveu que é uma declaração fortíssima que se refere ao como uma corte secreta ataca os checadores de fato, dizendo que eles mais destruíram do que construíram confiança. Para o secretário ainda, em suma, Facebook e Instagram vão se tornar plataformas que vão dar
peso à liberdade total de expressão individual e deixar de proteger outros direitos individuais e coletivos. A repriorização do discurso cívico significa um convite para o ativismo da extrema-direita. Ou seja, fake news cada vez mais com fake news nas redes sociais e a Meta fazendo um aceno ao governo de Donald Trump contra a fidelidade da informação. Lembrando, liberdade de imprensa é importante, mas não pode ser liberdade para difundir informações falsas. A Meta anunciou o encerramento do programa de checagem de fatos nos Estados Unidos. A dona do Facebook e do Instagram informou que o serviço será substituído por um sistema de notas da comunidade semelhante ao que é utilizado pela plataforma X. A Meta contava com parceiros de verificação de fatos para auxiliar na moderação das postagens, além de uma equipe interna dedicada a essa função. A partir de agora, os próprios usuários das redes sociais operadas pela plataforma poderão chamar atenção para publicações enganosas e que precisam de mais contexto. Num vídeo publicado no Instagram, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, detalhou as mudanças e elogiou as leis dos Estados Unidos. O empresário também mencionou o que chamou de tribunais secretos, que ordenam a remoção silenciosa de conteúdos na América Latina. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. Essa eu vou começar com a Ana. Quero saber a repercussão dessa declaração do Mark Zuckerberg, que está no trending topic aí de várias redes sociais. Ana, como é que repercutiu nos Estados Unidos aí esse alinhamento agora de encerrar a parceria com agências de checagem? Estava apurando aqui, eram mais de 100 organizações parceiras da empresa Meta para fazer essas checagens em 50 línguas, em mais de 60 línguas, na verdade. O Mark Zuckerberg disse agora vamos encerrar essa parceria e os próprios usuários da rede social é que vão fazer as considerações que acharem necessárias, similar ao que já ocorre hoje com a rede X de Elon Musk. Grande repercussão aqui, Paula, gigantesca. É o assunto do dia, tem sido colocado em pauta em todas as TVs, né? Muitas pessoas surpresas, só que quem está aqui, nós vimos, e quem é assinante da Oeste também, não está surpreso, porque há alguns anos, já pelo menos 2 anos, nós temos escrito artigos na revista Oeste que já estavam mostrando a tendência aqui nos Estados Unidos contra os censores. Eu escrevi um artigo em 2022, não vou me lembrar agora o título, mas que logo depois da compra do então Twitter, agora Rede X pelo Elon Musk, e eu comentava ali que aquela compra do Twitter pelo Elon Musk tinha sido uma das ações mais importantes para o Ocidente e a liberdade de expressão. E o Elon Musk bancou a liberdade de expressão como ela está muito bem protegida na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos sobre a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de adoração, liberdade de peticionar o governo em movimentos pacíficos. Então ali em 2022 ficou muito bem estabelecido o apoio da grande maioria da população americana à compra do Twitter pelo Elon Musk, até porque em 2020, naquela eleição conturbada aqui dos Estados Unidos, veículos importantes como o New York Post, perfis foram derrubados e posts censurados por causa da história do computador do Hunter Biden, filho do então candidato a presidente Joe Biden, uma censura assim absurda. Aquilo ficou muito marcado na população americana, junto com os censores que não deixaram que a população americana e também mundial debatessem sobre vacinas, sobre tratamentos, sobre lockdown, tudo ficou parado nessa neblina estranha da censura. E o americano foi colocando ali, né, fazendo o seu quebra-cabeça, e hoje está aí a resposta. Uma eleição avassaladora de Donald Trump, e um dos principais pontos da campanha dele foi exatamente esse: reestabelecer a liberdade de expressão quase absoluta, que aqui nos Estados Unidos é quase absoluta, protegida pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. E é engraçado, Paula, porque agora o Zuckerberg ele não apenas anunciou, né, agora as notas da comunidade, mas ele doou $1 milhão para inauguração, para posse de Donald Trump. Outras empresas também que apoiavam a censura aqui nos Estados Unidos estão virando, né, para o lado do Donald Trump, ou seja, o novo inquilino da Casa Branca já mudou muita coisa. Inclusive, é assunto para o meu artigo na revista Oeste essa semana, o título já até mandei para o Silvio Navarro, que vai editar o meu artigo. O jogo virou. E virou porque Donald Trump, a eleição foi uma resposta retumbante. Vitória no colégio eleitoral, vitória no voto popular e vitória da liberdade de expressão. O presidente Lula se pronunciou sobre a decisão da Meta de banir a checagem de fatos do Facebook e do Instagram. O petista disse que convocou uma reunião para tratar do tema, que chamou de extremamente grave, e aproveitou para mandar um recado para o CEO da empresa, Mark Zuckerberg. Vamos ouvir aí o recado do nosso querido presidente Lula. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode 2 cidadãos, não pode 3 cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. Olha, a gente conseguiu perceber que o Lula está tendo aulas de português com a primeira-dama, mais conhecida como Janja, que é, né, a esposa dele. Eu estou dizendo, afirmando categoricamente que não há poder das trevas
que possa fazer reverter o que Deus já decretou sobre o território nacional brasileiro. Aí tem outra pergunta para responder, Jesus? Olha só, eu respondo, porque eu vou responder perguntas da qual ninguém me perguntou. Como é, profeta? Eu vou responder perguntas da qual ninguém me perguntou. Eu vou olhar nos olhos de vocês. Eu estou tendo visão aqui, Jesus. Eu estou tendo visão aqui. Meu Deus, o que é isso, Senhor? Eu estou tendo visão aqui, Jesus. Eu vou responder perguntas da qual ninguém me perguntou. Não precisa me fazer nenhum tipo de pergunta para que eu possa responder. Mas vocês pensaram aí? Pensaram? Eu vou responder já já. Vocês pensam, porque o diabo não tem o poder de ler o pensamento de ninguém. Isso aqui é Bíblia. O diabo não tem poder de ler o pensamento de ninguém, mas Deus revela. Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Eu quero responder mais uma pergunta. Eu respondi a pergunta. As pessoas eu estava 2 horas antes de entrar nessa live, e o Senhor me perguntou e disse assim: olha, as pessoas que estão na live vão querer perguntar, e estão querendo perguntar, porque ninguém perguntou, não formalizou pergunta escrita nesta live, mas eles estão pensando na sua casa, e eu vou mostrar o que ele estava pensando na casa deles. O Senhor começou a me mostrar o que é que estava pensando na casa, no trabalho, no seu dia a dia cotidiano. E a pergunta que essas pessoas que estavam fazendo para Deus era que eles estavam com medo de isso acabar em pizza. O Senhor diz, nem acaba em pizza e nem em mussarela, nem tampouco nas pizzarias total do Brasil. Não, de ter medo que o sistema pudesse, o poder da influência pudesse normalizar a situação e não viesse mais acontecer justiça em território nacional brasileiro. E o Senhor manda dizer categoricamente que isso não tem possibilidade de acontecer. Deus, ele vai terminar aquilo que começou. Quem começou foi Deus. Agora, deixa eu ir para outro. Convite para a posse do presidente Donald Trump, a PGR foi contra. Só que Trump utilizou a imprensa americana para mandar um recado bem claro para Inácio. E a própria imprensa dos Estados Unidos já fala em sanções pesadíssimas. Pesadíssimas. A coisa ficou totalmente fora de controle para esses elementos. Donald Trump foi bem claro, vai ter sanções. Vamos mostrar tudo aqui, meus amigos, porque esta semana definiu muito bem, né? Quem está ao lado do povo, quem está ao lado do trabalhador. Nunca foi a esquerda de Inácio. Jamais. São somente pessoas que utilizam a boa-fé do brasileiro para poder colher lucros, benefícios inimagináveis para continuar sua agenda de poder. Coincidentemente, quando foi anunciado a maior derrota e eles tiveram que arregar e voltar atrás, o Paulo Gonet, procurador-geral da República, se manifestou e disse que é contra a ida de Bolsonaro à posse de Trump. Vejam as coincidências. Logo que eles tiveram que arregar, o Paulo Gonet imediatamente foi anunciar uma entrevista tal, que a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a devolução do passaporte do presidente Bolsonaro. A defesa solicitou o documento para que ele pudesse participar. Ao negar a entrega, o Procurador-Geral defendeu que não há interesse público na viagem de Bolsonaro, que ele não exerce função que confira status de representante oficial do Brasil. Como não, cara? Ele é ex-presidente do Brasil, tem 70% do povo brasileiro ao lado dele, não representa o Brasil. Esse cara não representa o Brasil. Um vídeo do parlamentar mais importante do partido dele já atingiu 300 milhões de visualizações. O cara não representa o Brasil. O Nicolas, nos números de visualizações, ele conseguiu de uma certa maneira, mostrar para o Brasil inteiro o que estava acontecendo. Isso que deixou desdolorido. E o cara fala que o presidente Bolsonaro não representa o Brasil. É porque as coisas estavam tão complicadas para o lado deles, tentar explicar o inexplicável, que aí veio, imediatamente, né, esse cidadão aqui, né, anunciar, não, Bolsonaro. Só que acontece, né, que Donald Trump, eu acho que já estava esperando uma resposta dessa. Já estava esperando. A equipe de posse de Trump confirmou ao jornal que Bolsonaro foi convidado, diz matéria do jornal Wall Street Journal. Só tinha ficado no convite, tá? Nessa parte aqui, que eu vou mostrar muita coisa aqui pra vocês. A matéria ainda diz que pessoas próximas à administração Trump dizem que a recusa do tribunal até agora em permitir que Bolsonaro viaje aos Estados Unidos corre o risco de prejudicar as relações já frágeis da equipe de Trump com o governo de esquerda do Brasil. Olha o tamanho da capa do jornal. Aqui, ó. Isso aqui é a capa do jornal Wall Street Journal, que é equivalente ao Estadão lá nos Estados Unidos da América. Tá bem aqui. A matéria foi feita, a matéria foi colocada. Pra vocês terem uma ideia, um trecho dela, ó. O líder... Já sabem que isso aí faz parte de Inácio e de outras partes em Brasília. Por quê? Bolsonaro na posse do homem mais importante do planeta, e não o cara que fala que é o representante momentaneamente aqui do Brasil, o que vocês acham que aconteceu? O mundo inteiro ia achar meio estranho e falou assim, opa, peraí. O cara que fala que é representante não é convidado. O golpista que eles falam tá aqui, né, mostrando o que está acontecendo no Brasil, que é a oportunidade ideal. Se bem que eu ainda acho que o Moraes ainda vai pensar muito bem devido às coisas que o Trump falou aqui.
Eles estão querendo brincar com pessoas que têm muito mais poder do que eles. O cara mais importante do mundo, o líder esquerdista Inácio, está a caminho para uma disputa diplomática com o presidente eleito Donald Trump, sob a recusa do país em dar permissão ao seu antecessor de direita, Jair Bolsonaro, para comparecer à posse de Trump. Gente, sabe o que eu tô sentindo aqui? Que até a imprensa americana tá do lado do presidente Bolsonaro. Até a imprensa dos Estados Unidos, tá? Só que a coisa ficou pior. Eles escreveram outra matéria aqui, ó, olha só. Tá aqui em inglês e traduzido aqui para vocês verem. Veja bem. Segundo o jornal, Donald Trump pode estar considerando aplicar sanções pesadíssimas contra o Brasil. Já começou, hein? Já começou. A matéria cita fontes próximas à administração Trump que disseram que o governo americano poderá impor tarifas extras sobre o Brasil e outros governos que estejam praticando, abre aspas, guerra jurídica esquerdista, como usar tribunais para derrubar oponentes, fecha aspas. O Trump foi bem claro aqui. Vai aplicar sanções pesadíssimas com aquele governante que estiver usando guerra jurídica, né, da esquerda, de usar tribunais, judiciário, para vocês entenderem, para derrubar oponentes. O que está sendo feito aqui no Brasil? Eles não contêm a força de um homem muito mais forte e poderoso que eles, que é o presidente Bolsonaro, tem o engajamento de toda a sociedade brasileira, então vamos derrubar esse cara juridicamente. E o Trump fala aqui, ó, sanções pesadas em tarifas, eles falam tarifas, é um modo do americano falar. A questão é uma espécie de, por exemplo, produtos que os Estados Unidos vende aqui pro Brasil, que são essencial para o nosso país. Por exemplo, você pega armamentos, exército, marinha, aeronáutica, sanções pesadas. Fora outros, muitos outros comércios que os Estados Unidos têm com o Brasil com os Estados Unidos. Gente, uma coisa é fato, o Brasil necessita muito mais dos Estados Unidos que os Estados Unidos do Brasil. Se o Brasil não quiser fazer negócio com os Estados Unidos, os Estados Unidos, né, tiver algum problema em relação a isso, eles procuram outro país. São a maior potência do mundo. A maior potência. A gente é um país subdesenvolvido, é fato. Nós estávamos no caminho de crescimento. Quando chega esse sujeito aqui para ser o representante, né, do povo, e a gente não pode falar abertamente tudo aquilo que a gente tem vontade de falar, né, mostra muito claramente, né, que ele não tem ninguém. Esse episódio do Pix foi evidenciado isso. Pode gastar um caminhão de dinheiro na Globo, 300 milhões, 400, 1 bilhão, 10 bilhões, não vai conseguir convencer os brasileiros. Para terminar, olha, a reportagem trata do convite recebido pelo presidente Bolsonaro para comparecer na tomada de posse de Trump em Washington, no dia 20. Segundo a matéria, a equipe de Trump enviou o convite formal por e-mail, mas pois o convite não constava a hora do evento. Isso tá pegando mal demais, hein? Parece que é um amor platônico, né? Um amor platônico, não tem outra ideia que não seja isso. Rapaz do céu, rapaz. E, conforme eu falei no começo, utiliza-se o trabalho da Polícia Federal para perseguir as pessoas, e quem está sendo perseguido somos nós. O mundo já está assistindo todas essas barbaridades. As pessoas já não conseguem mais não deixar de mostrar, até a imprensa dos Estados Unidos. Conforme eu disse, o Wall Street Journal é similar ao Estadão nos Estados Unidos. Aquele outro jornal é The New York Times, é como se fosse a Folha de São Paulo. É a Folha, New York Times, o Estadão, Wall Street Journal. Revelou já aí, ó. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos passos. Essa galera tende a querer dobrar a aposta, achando que tem mais poder do que essas pessoas que realmente influenciam no mundo. Inácio acha que estar junto com a China e com a Rússia, ele vai estar totalmente protegido. Vamos ver, vamos acompanhar. Vai ser interessante. O Trump ainda nem tomou posse e já está falando em sanções. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade, e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim
sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.